Glória a Deus, Shalom, povo do avivamento. Quero cumprimentar os que estão aqui presencialmente, Pastor Rogério, que alegria. Quero cumprimentar também você que nos acompanha através dessa transmissão do YouTube, do Facebook. E antes de qualquer coisa, quero convidar você para compartilhar essa transmissão em nome de Jesus. Vamos compartilhar? Você pode dar um joinha aí no YouTube? Dá um joinha aí no YouTube antes da gente começar aqui a ministração, vai, é muito importante para nós. Compartilhe, copie o link, mande para a sua lista de transmissão do WhatsApp. Se você está no Face, compartilhe essa transmissão. Deus quer alcançar o maior número de pessoas possíveis nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, você que está com a tua Bíblia, eu vou convidar você a abrir no livro de Levíticos, capítulo de número 10. Eu gostaria de ser bem didático nesta tarde e não pregar, apenas compartilhar verdades espirituais com os amados que estão aqui presencialmente, também os que estão acompanhando através dessa transmissão. Levíticos capítulo 10, versículo de número 7. Diz assim: nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Se você puder repetir comigo apenas esta parte dizendo: está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos entender que uma das obrigações sacerdotais, uma das obrigações do sacerdote na antiga aliança, para que ele pudesse exercer o sacerdócio, ele devia estar revestido da unção do Senhor. O sacerdote, ele não podia fazer as suas atividades sacerdotais sem antes ele estar ungido, estar cheio da unção do Senhor. E nós sabemos que a unção do Senhor na antiga aliança, ela fala do Espírito Santo. Uma das formas de nós identificarmos a atuação do Espírito Santo na vida de uma determinada pessoa é quando nós falamos que esta pessoa, ela está ungida, ela está capacitada, ela está cheia da unção de Deus. Significa que ela está cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Estar cheio do Espírito Santo é algo muito importante para nós, porque assim como na antiga aliança, o sacerdote não podia exercer a sua atividade sacerdotal sem antes receber a unção, receber o Espírito Santo. Assim também, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia diz: mas nós somos geração eleita, nação sacerdotal, povo adquirido. Então, queridos, talvez você fale assim: o que essa palavra tem a ver comigo? Tem a ver com você que a partir do momento que você levantou a mão para Jesus e recebeu um novo nascimento, você passa a ingressar numa nação sacerdotal. Então eu e você somos sacerdotes do Senhor. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, por gentileza, diga: eu e você somos sacerdotes. Se não tem ninguém aí do lado onde você está acompanhando essa transmissão, diga essa verdade para você mesmo, diga: eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. E é impossível nós cumprirmos o nosso chamado, executarmos o nosso sacerdócio. E quando eu falo de sacerdócio, não estou falando somente aqui dentro da igreja. Estou falando do seu sacerdócio na tua casa, o teu sacerdócio na tua vida profissional. Em todas as áreas que você coloca a planta dos seus pés, você é sacerdote. Você não é sacerdote apenas quando você entra aqui na igreja. É por isso que eu não concordo quando alguém fala assim: na igreja eu sou pastor, mas na vida secular eu sou gerente de vendas. Não tem vida secular, queridos. A partir do momento que nós levantamos a mão para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Não somente na igreja, mas aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Se nós formos no supermercado, nós somos sacerdotes. Se nós formos na farmácia, nós somos sacerdotes. Se nós vamos ao hospital, o sacerdócio está sobre nós, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. E aqui muitas pessoas se perdem, porque elas pensam assim: eu vou na igreja,
mas eu vou só ouvir o pastor falar, vou ficar quietinho, porque isso não é para mim. Eu vou na igreja e vou apenas ouvir uma ministração do apóstolo, porque é uma bênção quando ele está pregando, e realmente é uma bênção, porque este manto não está para mim. Quando na verdade, queridos, todos nós somos sacerdotes, geração de sacerdotes na presença do Senhor. E para que nós possamos exercer o nosso sacerdócio, nós precisamos da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Todos precisamos da unção. Muitas pessoas, elas se preocupam em fazer uma faculdade, em se preparar profissionalmente, preparam todo o cenário para um casamento, se organiza economicamente, busca prosperidade, busca felicidade, e nada disso é ilícito, muito pelo contrário, o Senhor tem tudo isso para nós. Todavia, a nossa maior preocupação, o nosso maior esmero, o nosso maior empenho deve ser em buscar o Espírito Santo, em buscar a unção do Senhor. Porque a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Você pode se esforçar o máximo, se a tua prioridade não for Deus, e você não estiver cheio do Espírito Santo, você, em algum momento, você vai sucumbir. Por isso eu quero te incentivar, te estimular. Ei, o Espírito Santo está disponível para mim e para você. O Espírito Santo quer visitar as nossas vidas. O Espírito Santo quer nos encher de uma forma muito especial, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos isso, queridos, até no ministério de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João Batista, após descer as águas, a Bíblia diz que Deus o visitou, e o Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus, revestindo Jesus. O próprio Jesus teve a necessidade de receber o revestimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer nele. O próprio Jesus se preocupou com isso, a ponto dele caminhar por 3 anos e meio nesta terra, fazer discípulos, ensinar os discípulos as verdades do reino. E quando ele estava para ser assunto aos céus, lá em Lucas capítulo 24, no versículo 49, Jesus se preocupou tanto com isso. Jesus sabia desta verdade. Jesus sabia que sem o Espírito Santo, aqueles homens, por maior que tenha sido o ensinamento que eles receberam, sem o Espírito Santo de Deus, eles não teriam êxito. Em Lucas 24, 49, Jesus fala para eles assim: ei, vocês foram ensinados, vocês foram treinados, vocês ouviram as verdades do reino, teoricamente vocês estão preparados, mas ainda não saiam daqui. Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por maior que seja o teu conhecimento bíblico, por maior que seja a tua experiência eclesiástica, por mais tempo que você tenha dentro da igreja, se você não tiver uma vida dependente do Espírito Santo, você não vai entender as verdades do reino com a profundidade devida. E nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar com isso. É muito importante nós entendermos as verdades, o propósito da unção. Por quê, queridos? Porque a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo atuando em nós, ele revela quem é Deus. Ele revela a pessoa de Jesus. O maior propósito do Espírito Santo é revelar a Jesus. E nós cantamos aqui, quantos lembram da canção que nós cantamos aqui? E eu quero conhecer Jesus. Todos cantamos essa canção, e é tão lindo, né? Essa parte da canção. E eu quero conhecer Jesus. Ei, a maior ferramenta, não vou te chamar de ferramenta, o maior interessado em revelar Jesus a você é o Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo, tornar conhecido a obra de Cristo. Glória a Deus por isso.
E eu gostaria de fazer menção, aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, de um texto muito conhecido, e gostaria de caminhar um pouquinho com vocês através desse texto. Atos 1:8 e depois Atos capítulo de número 2. Atos 1:8, a Bíblia diz que antes de ser assunto aos céus, Jesus falou para os discípulos: mas recebereis poder. Diga poder. Diga bem alto, diga poder. Isso. Diga aí onde você está, poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Antes daqueles discípulos saírem para fazer o que tinha que ser feito, Jesus falou: fiquem aqui, não saiam, antes que vocês sejam cheios do poder. A palavra poder aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, ela vem do grego dunamis. Diga, dunamis. Dunamis. Mas recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembre-se que nós estamos falando aqui debaixo do seguinte tema: o Espírito Santo revelando a vontade do Pai. Glória a Deus. Mas recebereis poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Algumas traduções dizem assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, mas recebereis o poder do Espírito Santo, mas recebereis dunamis, dunamis, dunamis. Vamos entender um pouquinho o que significa esta palavra dunamis. Esta palavra dunamis, ela tem 3 significados. Primeiro, dínamo. Segundo, dinâmico. Em terceiro lugar, dinamite. Dínamo, dinâmico e dinamite. O que significa isso, pastor? Vamos falar um pouquinho do dínamo. Eu não sei quantos aqui sabem o que é um dínamo, mas dínamo é uma força interna propulsora que é gerada sem energia. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Eu não sei se você já brincou quando você era menor, ou se você já viu alguém brincar com uma lanterninha. Era um tipo de uma lanterninha que tinha tipo uma manivelinha assim, você ficava mexendo naquela manivelinha e ela gerava luz sem energia, sem pôr pilha, sem pôr na tomada, sem carregar na tomada. Aquela manivelinha, quando era acionada e ficava rodando, ela trazia energia de dentro para fora e a lanterna começava a acender. Não é mágica, é dínamo. Poderíamos falar também sobre uma usina hidrelétrica. Quando a água passa de uma forma fluente ali nos motores da usina, a água começa a movimentar os motores e a usina começa a gerar energia sem a necessidade de eletricidade. A força interna do motor, movimentado pela água, produz energia. O que falar então aos mais velhos que estão aqui, mais velhos não, os mais experientes que estão aqui acompanhando essa transmissão, vão entender o que eu estou falando. O que falar do Fusca, da Brasília? O Fusca e a Brasília, são carros amados e odiados por muito ao mesmo tempo. Amados porque quando estava bom, dificilmente quebrava aquele carro, não dava problema. Mas quando quebrava também, ele resolvia quebrar nas piores horas. E nos deixava na mão nas piores horas. É verdade ou não é? Mas o motor do Fusca, ele é acionado por um dínamo. E quantas vezes você já viu alguém batendo na chave do Fusquinha que não funcionava? Por quê? Porque deu problema no dínamo. O dínamo é uma força interna que produz resultados sem a necessidade de nenhuma energia externa. E quando a Bíblia fala recebereis poder, o primeiro significado do poder aqui, do dunamis aqui, é o dínamo.
quando nós recebemos o poder de Deus, quando nós recebemos a unção, o Espírito Santo enche as nossas vidas, e nós somos cheios desse poder, esse poder entra dentro das nossas vidas, nós recebemos o dínamo, nós recebemos uma força no nosso interior, no nosso homem interior, nós recebemos algo extraordinário, nós recebemos um poder, nós recebemos uma força que gera energia a partir de nós. De forma que nós não precisamos de nada externo para produzir motivação, para produzir energia. Não. E eu não consigo entender quando algum crente vem para a igreja e fala: eu preciso ir lá para para renovar a minha energia. Eu preciso, às vezes você vê, agora nós transicionamos, quando éramos igreja de campanha, a pessoa vinha aqui, recebia uma palavra, recebia uma oração, mas ela não se contentava se não pegasse aqui no altar uma rosa, se não pegasse aqui uma pedra, se não pegasse algo exterior que pudesse promover energia. Isso não é dínamo. Isso não é dínamo. Dínamo é o poder de Deus dentro de nós, suficiente para que nós possamos enfrentar as tempestades da vida. Aí você vê muitas pessoas que estão desanimadas. Esse tempo de pandemia me desanimou, esse tempo nos afastou, eu estou desanimado, não consigo voltar para a igreja. Sabe o que falta? Falta dínamo, falta força do Espírito Santo dentro desta pessoa, promovendo energia de dentro para fora. Isso é o poder de Deus. Olha que interessante, como o Espírito Santo fala conosco. Então ele está falando que nós, eu e você, homens e mulheres de Deus, sacerdócio de Deus, nós não precisamos depender de nada exterior, porque o que tem dentro de nós é suficiente para promover energia, dunamis, dínamo. Mas em segundo lugar, dínamo, o dunamis, ele é o dínamo, mas também é dinâmico. E a palavra dinâmico, ele se refere a movimento. Quando a palavra do Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele está falando, primeiro efeito, primeiro resultado desta unção, desse dunamis sobre a tua vida, é o dínamo. Você não precisará de nada exterior. A força de Deus dentro de você é suficiente para você vencer todas as tempestades da vida. Em segundo lugar, é dinâmico, produz movimento. Quando o Espírito Santo ele se apossa de alguém, quando o Espírito Santo toma a vida de alguém, quando o Espírito Santo enche a vida de alguém, quando essa pessoa é cheia do dunamis, ela não consegue ficar parada espiritualmente falando, porque aquilo vai borbulhando por dentro daquela pessoa, aquilo vai trazendo um movimento, e o Espírito Santo, queridos, é um espírito de movimento. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo de número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava, se movimentava, aleluia, dava dinamismo sobre a face das águas. O Espírito Santo é dinâmico. Aí você vê alguns tipos de pessoas que, eu aceitei Jesus, tenho o Espírito Santo, mas quero ficar aqui quietinho, não quero ir para o culto, não quero participar da igreja, não quero participar como corpo de Cristo, não quero me movimentar. Você pode ter recebido tudo, menos o dunamis, porque quando nós recebemos o dunamis, nós estamos diretamente ligados ao movimento do corpo de Cristo. Dínamo, dinâmico, mas também o dunamis fala sobre dinamite. Diga dinamite, explosão.
Ah, queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós contemplamos a explosão do dunamis, aonde nós colocamos a planta dos pés, o mundo espiritual ele se movimenta, aonde nós colocamos a planta dos pés, a dinamite de Deus está dentro de nós, nós somos como uma bomba na mão do Senhor. Consegue entender essa expressão? Nós somos como uma dinamite nas mãos do Senhor. Talvez você chegue num lugar frio, aleluia, e você é usado como dinamite para trazer explosão, a explosão do Espírito Santo, avivando pessoas, avivando, aleluia, igrejas, avivando os perdidos. O dínamo, a dinamite de Deus está sobre nós. Não é tremendo isso? E tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é só quando está no culto assim, marchando, sapateando. Tudo isso é uma bênção. Eu amo as manifestações externas do Espírito Santo, mas isso não pode ser mais importante do que aquilo que tem dentro do nosso interior, do que a convicção que tem dentro do nosso interior. Isso não pode ser mais importante do que o movimento que a unção produz através das nossas vidas. Não pode ser mais importante. De que adianta você vir aqui ao culto, sapatear, dizer que está cheio do Espírito Santo, se quando você sai na segunda-feira, você não consegue falar de Jesus para uma pessoa? Você não consegue influenciar pessoas, você não consegue movimentar o dunamis que está dentro de você. Em terceiro lugar, como você pode dizer que está cheio do Espírito Santo, se na tua vida não tem barulho? Barulho do quê, pastor? Tenho que gritar muito? Não, barulho de avivamento, barulho de cura, barulho de transformação, barulho de evangelismo, aleluia, barulho de resultados para o corpo de Cristo. Tem que haver este barulho, porque o dunamis em nós é dinamite, é explosão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Baseado no texto de Atos capítulo 2, por que Atos capítulo 2? Nós vemos aqui em Atos 1:8, que Jesus reforça a promessa de Lucas 24:49. Lá em Lucas 24:49 ele disse assim, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder aqui é o dunamis, Lucas 24:49. Agora em Atos capítulo 1 versículo 8, glória a Deus. Agora em Atos capítulo 1 versículo 8, a palavra do Senhor está dizendo assim, mas recebereis poder, recebereis dunamis, ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Esta promessa de Atos 1:8, se cumpre quando, queridos? Quando que esta promessa se cumpre? Vamos lá para o texto? Quando que essa promessa se cumpre? Olha que interessante. Se cumpre no próximo capítulo, em Atos, capítulo de número 2. É o dia conhecido como o dia de Pentecoste, ou a descida do Espírito Santo. É por isso que muitas igrejas são nomeadas Igreja Pentecostal, tal. Igreja Pentecostal significa que esta igreja, ela acredita no mover do Espírito Santo, porque foi no dia de Pentecoste que o Espírito Santo desceu e possuiu aquelas pessoas. Eu gostaria de, baseado no texto de Atos capítulo de número 2, trazer mais algumas verdades aos nossos corações. A Bíblia diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do dunamis, do Espírito Santo, do poder de Deus, em nome de Jesus. Baseado neste texto de Atos capítulo de número 2, vamos entender algumas verdades. Primeiro, versículo 2, a Bíblia está falando de um vento veemente e impetuoso. Repita isso comigo, veemente e impetuoso. E eu fui procurar no dicionário,
que significa esta palavra. A palavra veemente significa que coloca ânimo, vigor, força. Olha que coisa interessante. Deus está falando através do Espírito Santo. Quando você tem o dunamis, quando você tem o poder, quando você tem a unção, quando você é revestido do dunamis de Deus, há uma força dentro de você, há um vigor e há um ânimo. Olha, veemente, que coloca ânimo, vigor e força. Quantas pessoas nós encontramos e nós aconselhamos e nós oramos por elas que falam assim: pastor, eu estou tão desanimado. Você já ouviu alguém falar isso? Já? Você que está aí também já ouviu alguém falar isso? Talvez seja você mesmo. Pastor, estou desanimado, estou desanimada, né? Os intempéries da vida estão me trazendo desânimo. As tempestades da vida estão me trazendo desânimo. Sabe o que falta, querido? Falta você ter uma experiência com o vento veemente. Falta você ter uma experiência com o dunamis de Deus. Porque quando o dunamis vem, o vento veemente vem. Aleluia! O vento veemente significa ânimo, significa vigor, significa força. E aí quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós recebemos o dunamis de Deus, nós não somos pessoas desanimadas. Gente, fala a verdade, desânimo contamina. Contamina ou não? É ruim demais, né? É ruim demais você conviver com pessoa negativa, desanimada. Tudo está ruim, não consegue ver o lado bom das coisas. Isso é fruto de alguém que ainda não foi tocada pelo dunamis. Isso é fruto de alguém que ainda não foi tocado pelo poder de Deus. Porque o poder de Deus nas nossas vidas, ele fala de um vento veemente. E o vento veemente é força, é vigor, é ânimo. Posso te dar um conselho nesta tarde? Levanta a tua cabeça. Dentro de você habita o Espírito de Deus. Dentro de você tem o dunamis de Deus. E você precisa aprender a interagir com isso. Você precisa aprender a movimentar isso dentro de você. E uma das formas de você apagar o Espírito Santo, uma forma de você extinguir o Espírito Santo, uma forma de você entristecer o Espírito Santo, é você manifestando o seu desânimo. E a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo fica triste? Você sabia que o Espírito Santo tem sentimento? Você sabia que o Espírito Santo é real? Você sabia que ele está se movimentando neste exato momento? Quando estamos falando dele, da pessoa, da terceira pessoa, o Espírito Santo, o amado Espírito Santo. Quando estamos aqui ministrando esta palavra, eu vejo como ele visitando corações. Não somente aqui na nave, mas também você que está aí acompanhando através dessa transmissão. E aonde esta voz estiver chegando, ei, o Espírito Santo neste exato momento, ele sonda o teu coração. E tudo que ele não quer encontrar é desânimo, fraqueza, falta de vigor. Porque quando a Bíblia fala de um vento veemente, a Bíblia está falando de um vigor, de uma força. Talvez você estava desanimado, receba esta força nesta tarde, em nome de Jesus. Talvez você estava sem vigor, receba esta força do Espírito Santo. O dunamis está nos tocando, e esta força de um vento veemente vem sobre nós em nome de Jesus. Amém, queridos? Ainda no versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: um vento veemente e impetuoso. Olha que interessante. A palavra impetuoso, se você pesquisar no dicionário, que se move com rapidez e violência. É aquilo que nós falamos do dinamismo do Espírito Santo. O Espírito Santo não fica parado. Deus não tem nada com águas paradas, queridos. A Bíblia conta a história de um homem que estava num lugar chamado Betesda.
E a Bíblia diz que de tempo em tempo o anjo descia, movimentava aquelas águas, e a primeira pessoa que era lançada na água após o movimento, ela era curada. A água parada não produz cura. A água parada não produz resultados. Veemente, impetuoso, que se move com rapidez, com violência. Ei, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o mundo espiritual é tomado à força. É necessário fazer violência no mundo espiritual. Nós vivemos numa batalha constante. E o Espírito Santo é a força que nos faz vencer esta batalha. O Espírito Santo, através do vento impetuoso, ele é a força, aleluia, que se move com rapidez e violência, para que através de nós sejamos bem-sucedidos aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Mas isso é para quem recebeu o dunamis, o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo de número 3, eu fiz aqui a anotação: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Dentre vários significados do fogo na Bíblia, que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta tarde, é a respeito de purificação. Aonde o fogo de Deus toca, ele promove purificação. Assim como o ouro é refinado no fogo, assim nós precisamos ser tocados pelo fogo. Nós precisamos ser purificados pelo fogo. Nós precisamos ser cheios do fogo. Agora, muitas vezes nós estamos aqui no culto, e às vezes aquele mover, aquela unção, aquele momento extraordinário, e a gente começa a ministrar fogo, 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 fogo. E as pessoas começam a marchar, começam a se manifestar, né, de forma exterior, e tudo isso é lindo. Eu amo esse movimento pentecostal, o fogo de Deus alcançando vidas, o fogo de Deus tocando vidas. Mas algo que o fogo proporciona, além deste movimento, é purificação. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam com ele, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então o limiar do templo se moveu, e a Bíblia diz que Isaías ouviu um som dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que o fogo de Deus encheu aquele lugar. O fogo de Deus tomou aquele lugar. E qual foi a primeira reação de Isaías? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós somos tocados pelo fogo, o primeiro efeito é arrependimento, queridos, é purificação. Não podemos dizer que somos cheios do dunamis, que somos cheios do poder de Deus e que o fogo de Deus está em nós, se nós não arrependemos das velhas práticas. Se o mentiroso não deixa de mentir, se o adúltero não deixa de adulterar, se o traficante não deixa de traficar, significa que ele não foi tocado pelo fogo, significa que ele não foi visitado pelo dunamis de Deus, porque o fogo de Deus, ele promove arrependimento. Arrependimento. Precisamos nos arrepender. Tem gente que tem muito orgulho de falar: olha, quando eu era do mundo, eu tomava todas. Pensa num cara que bebia. Colocava uma garrafa de uísque, eu tomava ela inteira. Mas a pessoa não conta em forma de testemunho. A pessoa conta como se estivesse contando vantagem. A gente pode ver nitidamente nesse tipo de gente que ainda não se arrependeu, que ainda tem um certo orgulho de falar da vida pregressa. E o fogo de Deus em nossas vidas, ele promove arrependimento.
Isaías falou: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Meu Deus, eu tive uma experiência com Deus. O fogo de Deus encheu o limiar do templo. Mas olha a preocupação de Isaías: ai de mim, eu não sou merecedor, eu não sou digno, eu preciso mudar, eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu me arrependo. Em segundo lugar, ainda em Isaías capítulo 6, no versículo de número 6, a Bíblia diz que quando Isaías confessou, se arrependeu e confessou o seu pecado, dizendo que ele era homem de lábios impuros, Deus, ele designou um anjo que tirou uma brasa do altar, e com essa brasa ele tocou nos lábios de Isaías. Aonde tocou, queridos? Nos lábios. Preste atenção. O primeiro efeito, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo e o fogo vem sobre nós, Deus está falando assim: o Espírito Santo, através do fogo, ele vem produzir arrependimento. Ele produz arrependimento. E em segundo lugar, ele produz purificação. Não adianta você se arrepender se não se converter e mudar a rota. Do que adianta? Se não é peso na consciência, não é um arrependimento no espírito. E tem muita diferença aqui. Tem muita diferença. O fogo promove purificação. Preste atenção, queridos. Não adianta você tentar esconder de Deus as áreas que você tem falha. Tem gente que se apresenta diante de Deus, esquece que o Espírito Santo habita dentro dele e quer maquiar uma situação para Deus. Soberano Deus, aqui estou diante da tua presença, glória a Deus. E Deus sabe que você é invejoso, Deus sabe que você é fofoqueiro, Deus sabe o problema que está dentro de você, querido. Deus sabe a lepra que está dentro de você. Mas o que Ele espera? Que nós possamos confessar. Quando Isaías confessou: Senhor, ai de mim que sou homem de lábios impuros. A Bíblia diz que a brasa tocou aonde Isaías confessou, aonde Isaías se arrependeu, aonde Isaías se converteu. Pastor, mas o fogo produz purificação por si só? Não, primeiro tem que ter arrependimento e confessar: Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou invejoso, eu não consigo ver a prosperidade do meu irmão, eu tenho inveja. Me perdoa, Senhor, eu sou fofoqueiro, Senhor, me perdoa. Quando eu vejo, já estou falando: perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, eu não consigo ver uma mulher bonita passando que eu dou a segunda olhada. Me perdoa, Senhor. Sabe o que acontece? Cada área que você confessar, Deus vai mandar um anjo com fogo da purificação. Marcados pelo fogo. Marcados pelo fogo. Em terceiro lugar, no versículo de número 4, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui tem um segredo muito interessante, porque muitas pessoas buscam o Espírito Santo, querem se relacionar com Ele, querem ser tocados por Ele. Mas no momento que nós estamos ministrando o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa não entende que ela precisa passar a interagir com o Espírito Santo. Por exemplo, quando nós falamos aqui: seja batizado com o Espírito Santo na evidência de falar em língua estranha. Tem gente que pensa que vai descer um anjo e vai pegar a língua dela e vai começar a chacoalhar e ela vai começar a falar sons estranhos. Não, queridos. Nós precisamos passar a interagir com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a partir do momento que você levantou a mão para Jesus, ele habita dentro de você. O Espírito Santo não vem sobre você quando você está no culto. O Espírito Santo não vem sobre você no momento do louvor. Ele habita dentro de você, full time, em todo o tempo. O Espírito Santo habita dentro de você. E um segredo que nós vemos aqui,
E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Eles que passaram, não foi o Espírito Santo que falou por eles. Interação com o Espírito Santo. Interagir com a unção é extremamente importante. Agora, por exemplo, o Espírito Santo está dentro de mim, ele habita em mim, o Dunamis está em mim, e eu posso começar a interagir com ele agora. Como? Por exemplo, falando em língua estranha. Eu interajo com o Espírito Santo. Eu que tenho esse papel de interagir. Tem gente que pensa que o Espírito Santo vai vir numa força e vai tomar você e vai arrancar seus sentidos. Não! Não é isso. Nós precisamos passar a falar, interagindo com o Espírito Santo. Interagir com o Espírito Santo é muito importante. Veja, queridos, que avivamento não é quando Deus fala. Avivamento é quando Deus fala e o homem corresponde ao que Deus falou, senão não tem avivamento. Porque Deus estabeleceu uma condição na terra. Essa terra, as coisas aqui acontecem através de nós. Como assim, pastor? Deus, ele queria arrancar o povo da escravidão de Faraó. Tirou o povo do Egito. Levou o povo até um lugar chamado Piarote, beco sem saída. De um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. Será que Deus errou? Será que Deus mentiu? E Moisés falou assim: Senhor, e agora o que eu faço? E Deus falou assim: por que clamas a mim? Interaja com a unção que está dentro de você. Pise nas águas. Aleluia, levante a mão sobre as águas e o mar se abrirá diante de ti. Perceba que Deus liberou a promessa, mas o milagre só aconteceu quando Moisés interagiu com Deus. Aí o avivamento aconteceu. Deus falou para Noé que ia salvar a humanidade através da vida dele, e disse a ele que construísse uma embarcação. Isso não é avivamento. Avivamento foi a resposta que Noé deu. Obedecendo o que Deus falou, construindo uma embarcação, porque no dia do dilúvio, todos foram salvos. Então perceba que, para que o avivamento aconteça, para que Deus possa fazer o que tem que ser feito na terra, eu e você precisamos cooperar com Ele. Eu e você precisamos interagir com a unção. Foi o que aqueles discípulos fizeram. Quando eles viram as línguas repartidas como de fogo, quando eles viram que a unção estava naquele lugar, quando eles viram que o mundo espiritual se movimentou, ao invés de ficarem parados, eles passaram a falar. Eles interagiram com a unção. Eles se manifestaram debaixo do poder de Deus. Aí você vai conversar com alguns crentes do dia de hoje. Se o Espírito quiser fazer, Ele faz. Não, queridos. Nós precisamos aprender a interagir com a unção. Interagir com o Espírito Santo. Ainda no versículo 4, a Bíblia diz: conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quanto mais eles falavam, mais o Espírito Santo concedia que falassem. Perceba que, lembra lá, aquele milagre através da vida de Eliseu, quando aquela mulher tinha uma dívida, foi procurar o profeta, e o profeta falou assim: ei, o que tu tens na sua casa? Não tenho nada senão um pouco de azeite. Faz assim, ó, procura vasilhas vazias e não poucas, e você vai deitar o azeite, vai vender e vai viver do resto. Como é que aconteceu o milagre ali? Enquanto tinha vasilha, o azeite não parava, é ou não é? Enquanto tinha vasilha, o azeite estava sendo derramado. Mas quando acabaram-se as vasilhas, o azeite cessou. Significa dizer que quanto mais nós interagirmos com o Espírito Santo, quanto mais nós colocamos para fora aquilo que Ele está manifestando dentro de nós,
Quanto mais nós damos vazão à unção, quanto mais nós damos vazão ao dínamo, vazão ao dunamis, vazão à dinamite, quanto mais nós colocamos para fora, mais o Espírito Santo vai se manifestando. Por quê? Porque é uma fonte inesgotável. Agora, quando você para de interagir com Ele, a unção cessa. A manifestação cessa. Porque a manifestação do Espírito Santo não é para você, é por você. Ele quer impactar outras pessoas através de você. Não podemos parar o fluxo do azeite. Não podemos parar o fluxo da unção. Em nome de Jesus. Versículo de número 5 até o versículo de número 13, eu anotei aqui. Um barulho que ultrapassa as fronteiras das quatro paredes. O dunamis de Deus, nós vemos aqui que quando aquele movimento aconteceu e todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, aquele movimento não ficou parado dentro de quatro paredes. Aquele movimento não cessou ali. Mas a Bíblia diz que todos que estavam ao redor começaram a ficar admirados. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido nas suas próprias línguas falar a grandeza de Deus, e todos se maravilharam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Significa que o dunamis de Deus, o Espírito Santo em nós, ele produz o movimento do dinamismo. E esse movimento produz um perfume, uma essência. A Bíblia chama essa essência como o bom perfume de Cristo em nós, através do Espírito Santo. Aonde você está, querido, você é influência. Aonde você está, todos desejarão. Alguém olhará para você na fila da padaria e vai falar assim, ó: ei, eu não sei o que tem dentro de você, mas eu tenho desejo de ter. Outro dia eu estava numa padaria, aguardando um amigo, e todos os dias eu parava nessa mesma padaria esperando que ele chegasse. E ali, como era o mesmo horário que eu parava, eu sempre via as mesmas pessoas que vinham naquele horário comprar pão, tomar o seu café. Muitas pessoas vinham naquele mesmo horário. E eu não conhecia ninguém, mas as pessoas me viam, eu também via aquelas pessoas. E certa vez eu estava na fila para pagar o consumo, e uma pessoa me abordou e falou: poxa, eu vejo que você está sempre aqui, eu vejo que todos os dias você está aqui, tomando o seu café da manhã, e eu percebi que sobre você tem algo diferente, você é cristão? Eu fiquei muito feliz com aquilo. Por quê? Porque o bom perfume de Cristo, ele está em nossas vidas, através do dunamis, para produzir influência na vida de outras pessoas. Perceba que aqueles homens começaram a falar em língua estranha, e todos que estavam na cidade, tantos romanos, judeus, gregos, de toda raça, tribo, língua e nação, foram influenciados, foram tocados, foram influenciados pelo bom perfume de Cristo. O que o Espírito Santo fala através desta verdade? Você quer cooperar com Deus?
Você quer receber este ensinamento do Espírito Santo? Aprenda que sobre você tem uma essência e que o mundo quer essa essência. Glória a Deus. Nós precisamos deixar de ser uma geração de crentes consumidores. Como assim, pastor? Quando nós falamos sobre você tem a essência do Espírito Santo, a pessoa já logo pensa: eita, que eu sou poderoso, eita, glória, né? Eu vou conquistar o que eu tenho que conquistar, eu vou avançar aonde eu colocar a planta dos meus pés. Tudo isso é uma verdade, mas a principal verdade do dunamis sobre nós é que através de nós alcançaremos outras pessoas. Perceba o dunamis, que é dinâmico, o poder dentro de nós, que é dínamo, o poder dentro de nós, que é dinâmico, o movimento do poder que está dentro de nós, contagiando vidas, contagiando pessoas. O dínamo, ele produz força, ele produz energia, ele produz poder dentro de nós. E através do dínamo, nós começamos a exercer o dinamismo do dunamis, que é o movimento pelo qual nós alcançamos vidas. E esse movimento provoca explosão, dinamite. Glória a Deus. Amém, queridos? Um barulho que ultrapassa fronteiras. Eita glória. E por fim, tinha tanta coisa para falar aqui, mas vamos parar por aqui. Tópico número 5, versículo de número 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E ele começou aqui a fazer um discurso poderoso. Preste atenção. O propósito da unção não pode ser desprezado. O propósito do Espírito Santo não pode ser desprezado. E o Espírito Santo, ele veio para revelar Jesus para as pessoas. E às vezes a gente quer fazer uso da unção para o nosso próprio benefício. A gente quer incentivar o Espírito Santo a negar a sua própria chamada, o seu próprio ministério. Ele não vai fazer isso. Porque o Espírito Santo, ele veio para revelar a obra de Cristo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não veio para dar carro. O Espírito Santo não veio para dar casa. O Espírito Santo não veio para manifestar coisas sobre a sua vida. Por mais que o nosso Deus é bondoso, e Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado, mas nós não podemos inverter a ordem. A ordem é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, a justiça do reino, não a nossa própria. E depois que nós fizermos isso, tudo nos será acrescentado. Nós não podemos inverter esta ordem. Não. Porque o Espírito Santo, a unção, ela tem um propósito. Lembra lá Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Olha o propósito, ó. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando você abre o teu coração numa ministração como essa, queridos, não é porque nós estamos falando aqui em forma de ensino, e não estamos pregando eloquentemente, que a unção não está tocando você. Amém? Não é porque eu não estou aqui, power, gritando, que a unção não está visitando você. A unção está disponível, mas para um propósito. E como que funciona? O Espírito Santo sonda o coração da pastora Mônica. Quando ela levanta a mão e fala assim: eu quero, Espírito Santo, eu quero dunamis, eu quero ser cheio. Visita o pastor Rogério, eu quero dunamis. Mas ele sonda o coração. E antes dele derramar o dunamis, ele vai contemplar o propósito do coração da pastora Mônica, do pastor Rogério, do pastor Peter e de todos que estamos aqui. Se o nosso propósito não estiver alinhado com o ministério do Espírito Santo,
nada vai acontecer. Agora, quando o Espírito sonda o nosso coração e vê assim, caramba, a pastora Mônica ama fazer a obra de Deus. A pastora Mônica, ela trabalha no social, no sopão. Ela visita pessoas toda semana, ela quer falar do amor de Deus. Então, o propósito está alinhado com o propósito do Espírito Santo. E o que acontece? A unção vem, o dunamis vem. Agora, quando o Espírito Santo sonda o coração de alguém e percebe que dentro desse coração tem avareza, dentro desse coração tem interesses próprios, dentro desse coração tem soberba, ele quer a unção para se mostrar, para mostrar para todo mundo que ele é mais importante, para mostrar que as pessoas que ele é usado por Deus, o propósito não está alinhado, e aí a unção, ela se retira. Então, para nós fluirmos na dimensão do Espírito, nós precisamos primeiro alinhar o nosso coração com a vontade do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós agistamos o nosso coração, venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia e falamos, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, foi o que Jesus disse. Ele estava olhando para a sua própria vontade. Por um momento ele falou como homem, mas logo a vontade do Espírito sobrepôs. Ele falou assim, todavia, não seja feita a minha vontade, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Quando a unção veio sobre João Batista, e algumas pessoas olharam para ele, e falaram assim, és tu o Cristo. 400 anos que Deus não falava com ninguém, e agora Deus começa a usar João Batista. Olharam para ele e disseram, és tu o Cristo? Ele poderia ter falado, sou eu. Se encher de fama. Perceba, queridos. Mas ele respondeu, não, eu não sou o Cristo. Aleluia, não me deu um atributo que não é meu, não me deu um adjetivo que não é meu, toda a glória é para Ele. Eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos seus pés. Eu batizo com água, mas após mim vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo, a qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Quando o Espírito Santo sonda este desejo no nosso coração, importa que a nossa vontade diminua e que a vontade de Jesus cresça. Então, o poder enche as nossas vidas. Mas precisamos nos ajustar. Em nome de Jesus. Perceba, queridos, tínhamos tanto para falar aqui em Atos capítulo 2 a respeito desse ensinamento, o que o Espírito Santo quer revelar do caráter de Deus. Precisamos entender tudo isso. O dunamis produz dínamo, produz força interior. Você não depende da alta do queda do dólar. Você não depende das notícias do telejornal. Você não depende de nada exterior. Dentro de você tem o dínamo que produz força. O Espírito Santo produz força. Mas também dentro de você tem aquele que é dinâmico, que se movimenta. Ei, comece a se movimentar. Tem vezes que eu estou em casa e às vezes bate um certo cansaço, tenta vir um certo desânimo. Sabe o que eu faço? Eu já levanto do sofá e começo a me movimentar, e começo ali a dar rajada de língua estranha, porque eu sei que o dinamismo, o movimento do Espírito Santo, ele começa a renovar e afastar aquelas situações que o inimigo quer implantar nas nossas vidas. E o dunamis também é dinamite. Aonde você coloca as suas mãos tem explosão. Explosão de milagres, explosão de cura, explosão de salvação, explosão de avivamento. E a glória do Senhor é estabelecida em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Como é bom falar do Espírito Santo. Como é bom falar dele e falar com ele também.
Se você puder levantar as suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, te exaltar, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui falando, Senhor, do teu Santo Espírito. Como é bom, Senhor, como é precioso ministrarmos, falarmos, estarmos num ambiente onde o teu Espírito é adorado, onde o teu Espírito é priorizado. Espírito Santo, eu sei que o Senhor não pode ser examinado numa aula de anatomia. Eu sei que o Senhor não pode ser examinado com letras. Eu sei, Espírito Santo. É por isso que a palavra do Senhor diz: provai e vede que Deus é bom. Nós queremos provar, Espírito Santo. Nós falamos aqui sobre o dunamis. Nós falamos aqui sobre o poder, sobre o dunamis. E nós queremos pedir, Espírito Santo, enche as nossas vidas com dunamis. Enche as nossas vidas com o poder. Enche as nossas vidas com a tua presença, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Muitas pessoas que estavam no engano, pensavam que tinham experiência contigo, mas não tinham. Mas a partir de agora eu quero declarar: inaugurado está o tempo da experiência. Inaugurado está o tempo da manifestação. Inaugurado está o tempo do dunamis. Em nome de Jesus, manifesta-te, Espírito Santo. Toca nos corações. Visita essa pessoa que está acompanhando através das redes sociais. A distância não é um problema para ti, Espírito Santo. A distância é um problema para mim, mas para ti não. Por isso, toca agora. Toca agora. Enche esta vida agora com dunamis, trazendo as verdades espirituais acerca deste poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração, Espírito Santo, e declaramos: ser bondoso conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, tem liberdade, tem liberdade. Tem liberdade dentro de nós. Em nome de Jesus, para o teu louvor, todos digam amém. Glória a Deus. Se você puder, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus. Aleluia.